A vontade de Deus está expressa neste livro. Davi mencionou 7 vezes o nome de Deus. Ao redor deste lugar, por favor, que venham juntar-se a nós. 2. Gostava que a nossa caríssima irmã que está lá gesticulando do outro lado parasse em nome de Jesus. 3. E gostava que os irmãos nos ajudassem mesmo no protocolo, de formas que, se alguém tentar vir e aí roubar a atenção, por favor, que não esteja aqui em nome de Jesus. Bem? E então estou convidando a presença de todos. Não para honrarmos o pregador, mas a palavra de Deus. Eu aprendi a ser humilde ante a palavra de Deus, frente a quaisquer pregador, seja criança, adultos. Aprendi a respeitar a palavra de Deus. Eu espero que os meus amados, aqueles que têm tido a tendência de marginalizar o tempo de pregação e com os devidos pregadores, nasça de novo. Bem? Nasça de novo. Aleluia. Amém. Obrigado se o apelo foi ouvido e se será praticado. Graças a Deus. Gostava que alguém nos ajudasse a abrir a Bíblia, capítulo 17 de 1 Samuel, simplesmente versículo 26. Sim, quem achou pode nos ajudar a leitura. Primeira Samuel 17, 46. Diga assim a palavra do Senhor. Amém. 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Libertar-te-ei e te tirarei a cabeça. Os corpos de arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Palavra do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida e será ministrada. Assim como temos nos consagrado mais uma vez, nos colocamos na sua total dependência. A tua vontade seja feita na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amados no Senhor, como sempre, nós não teremos simplesmente um texto guia, mas adicionaremos outros textos guias, ou seja, adicionais mesmo. Mas o texto de Samuel nos aparece aqui como modelo, o modelo do nosso acampamento. O personagem conhecido, ele recebe o nome de Davi, e nós procuramos falar dele nas distintas áreas para focalizarmos ao gigante. E eu venho novamente falar na sequência de adoração. Agora estarei apresentando um dos gigantes que eu acho ser muito terrível, cuja a denominação o nosso caríssimo, o primeiro pregador fez referência. Estarei falando exatamente do medo. E esta ministração seria feita na tarde de ontem. Mas então hoje estaremos falando do medo e de seguida da ansiedade.
uns 2 gigantes que eu acho serem muito terrível e que nós precisamos desafiá-los, confrontá-los. Ora, já que eu disse que falaremos do medo, deixa-me apresentar aqui algumas explicações, alguns dados com relação a este pormenor. O medo, etimologicamente falando, buscamos exatamente a origem latina, medus, e isto vai ser uma perturbação que gera da ansiedade, uma perturbação que gera do desconforto, e esta perturbação normalmente é conflituosa para o ser humano, e muitas vezes este medo derivado da perturbação pode ser real ou imaginário. No ponto de vista psicológico, o medo é um estado afetivo e emocional e que a psicologia diz que é muito importante para o organismo reagir ao meio. E no ponto de vista etimológico na língua hebraica, ela é tida como phobos, e na tradução português é fobia. Phobos, na língua grega, significa exatamente pavor, significa exatamente o desconforto emocional. Daí, fobia. E normalmente quando o medo chega a afetar a psique do homem, o físico do homem e o social, o meio social em que o homem está inserido, os psicólogos tendem a diagnosticar este tipo de pessoa como portadora da fobia. Fobia, no sentido extremo, e outros chamam de medo doentio. Ora, existem várias categorias de medo e em vários níveis também. Nós poderemos nos confrontar com pessoas que apresentam medo de palhaços, e denominado como coreofobia, medo da água, de tomar banho, denominado como glutofobia, medo da altura, denominado como acrofobia, medo de ter fobia, denominado afobia, medo de ser tocado, denominado afefobia. E entre estas fobias, eu vou escolhendo a afobia, e que esta afobia será exatamente o diapasão, será exatamente a flecha que estaremos usando para despertarmos deste medo mórbido, ou seja, medo doentio. A afobia é medo de ter fobia, é medo de ter medo. Daí eu quero já que isso fique muito patente nas nossas mentes, e que esta expressão venha nos guiar em diversos momentos, quando formos surpreendidos com medo, dizer que eu tenho medo de ter medo. Alguém pode falar comigo? Tenho medo de ter medo. Glória a Deus.
Mais uma vez, tenho medo de ter medo. Para que haja medo, é necessário a presença de um estímulo angustioso, preocupante e ansioso. Algumas vezes é assim que acontece. Apesar de ser uma particularidade inata, aquilo que não se ensina denomina-se inato. Aquilo que não se aprende denomina-se inato. Afinal, a psicologia diz que é importante, é necessário que a pessoa tenha medo para reagir ao meio. Mas precisamos entender que tem havido ocasiões que este medo chega ao extremo. E quando este mesmo chegar ao extremo, daí toda desgraça seria possível na vida de alguém. Porque o medo é o oposto da coragem. Coragem nada mais, nada menos senão fazermos aquilo que temos medo de fazer. Alguém pode repetir comigo? Coragem em fazer aquilo que eu tenho medo de fazer? Isto é coragem. Ora, um dos primeiros, ou seja, o primeiro inimigo da coragem será o medo. O medo desnorteia toda a coragem. E Satanás, conhecendo esta particularidade, antes de nos derrotar, antes de nos ver cabisbaixo, com sentimentos derrotados, Satanás suscita ambientes medrosos, suscita circunstâncias que geram medos. E então deixa-lhe dizer que muitas vezes o que gera o medo não será objeto social. O que vai gerar o meu medo muitas vezes não será o Golias. O que vai gerar o meu medo muitas vezes não será o Sita. O que vai gerar o meu medo muitas vezes não será o paludismo, não será a cólera. O que vai gerar o meu medo muitas vezes não será aquilo que as pessoas acham tão terrível. O que vai gerar o meu medo, algumas vezes, será exatamente aquela notícia má. O que vai gerar o meu medo será, algumas vezes, aquelas informações que visam tirar-me do sério, do meu senso moral equilibrado. Por isso, eu não tenho medo das coisas que aparentemente parecem ser grandes e assustadoras. Eu tenho medo da informação que as pessoas passam com relação àquela coisa. Assim foi o nosso valente Davi. Davi não via o gigante como alguém que podia acabar com tudo, mas Davi, antes de vencer o gigante, Davi venceu o medo. E diante do povo israelita, Davi podia dizer, tal como eu estou dizendo aqui: eu tenho medo dessas informações que vocês querem passar para mim, cujo Golias está confrontando o povo de Deus. Tenho medo de ter medo. Eu não tenho medo de Golias, mas tenho medo de ter medo. Tenha medo de ter medo, a fobia. O que eu vou dizer não para desconfortar a informação que recebemos a partir do pastor Jonas, mas esta informação que o pastor Jonas recebeu de um outro amigo, um pastor. O pastor Jonas compartilhou conosco. Nós lemos a informação sobre o suposto desequilíbrio cômico. Os irmãos sentiram, viram? Alguém sentiu? Ligaram-se? Tá bom, mas eu não estou a dizer que você tem que ser desobediente à voz do pastor, amém? Entenda o que eu estou a dizer. Você tem que ser obediente à voz do pastor. Mas eu estou exemplificando esta informação, porque esta informação não é do pastor Jonas, vem de outros, certo? E então, presta atenção. Alguém está prestando atenção ao que estou a dizer? Porque eu estou dizendo, eu tenho medo de ter medo. Eu tenho medo das informações que me suscitam medo. E aí esta informação, qual é a ideia? Quando você ouve esta informação, qual foi a sua impressão? Eu tenho medo desta informação. Eu não teria medo talvez do que viria a acontecer, mas da informação.
gera em mim algumas vezes o medo. E aí o Carlito veio para mim: mano, mas como é que fica? Mano, tem que ligar para a Ju. Eu disse para ela: não se preocupe, fique calmo, porque eu tenho medo de ter medo. Muita gente morreu não porque viu e foi diagnosticado SIDA, mas porque alguém relatou e falou para ele de uma forma feia. E a linguagem hiperbólica, o exagero das expressões, a maneira como a pessoa vai receber a informação, isto pode levá-la à morte. Tenho medo de ter medo. E sempre que eu recebo uma informação vinda com velocidades de medo e derrota, eu a recebo que nem uma bola. Antes que ela me venha, antes que eu faça algum uso desta informação, eu faço recessão. Para quem é futebolista sabe, eu faço recessão, travo a bola antes de chutar, porque eu tenho medo de encarar esta informação. Isto significa ponderação. Ponderação, porque eu tenho medo de ter medo. Porque qualquer informação pode me derrotar. Porque a nossa personalidade é a razão daquilo que ouvimos e vimos. É a soma daquilo que ouvimos e vimos. Daí que muitas informações adiantam a nossa derrota antes de nos depararmos com o objeto social. E Davi não aceitou. Davi não aceitou. Davi dizia: eu tenho medo de ter medo. Nesta manhã, da parte de Deus, eu lhe trago esta informação: tenha medo de ter medo. Antes de receber-se uma informação, faça recessão e gerencie bem a informação. E também antes de passar para outras informações, porque o mundo diz: quem conta um conto acrescenta sempre o outro. E então você tem que ter ouvidos filtrados e mente equilibrada. Tenha medo de ter medo. Davi encontra o alvoroço, a agitação no arraial. Há um gigante proferindo palavras afrontosas contra o povo de Deus. E Davi, como já disse, não olhou pelo tamanho da pessoa. Davi simplesmente fugiu à informação. Eu disse ontem que aquilo que parecerá gigante para você, muitas vezes não será gigante para mim. Você vai entender por quê. E Davi recebe a informação e faz a recessão. Davi se projeta para a batalha. Davi ignora as informações pejorativas. Davi ignora as informações que visam derrotá-lo. Quanta gente hoje está cabisbaixo depois que ouviu uma informação que o manteve mesmo aí, no mesmo lugar, porque alguém falou, e esta informação está trabalhando muito forte na sua vida. E alguns já tentaram pegar em uma corda para tirar a sua própria vida e recorrer a venenos por conta de uma informação. Tenha medo de ter medo, porque você pode correr disperso por conta de uma informação. Você pode abandonar a sua casa por conta de uma informação. Você pode abandonar o seu marido, seu noivo, por conta de uma informação. Você pode se voltar contra a família, ser rebelde contra a sua família por conta de uma informação. Tenha medo de ter medo, gerenciando as informações que estarás recebendo. Faça a recessão e gerencie bem a informação. Preste atenção. Eu quero abrir um parênteses, falando um pouquinho daquilo que foi a nossa trajetória, porque eu aprendi com Davi e Deus ministrou ao meu coração. Por isso eu quero passar o testemunho. E então, sou uma pessoa, enquanto criança, adolescente, que cresceu em um ambiente desagradável e, sobretudo, com medo doentio. Fui uma criança tão medrosa. Eu cresci num ambiente de medo, porque as informações que eu fui recebendo, algumas místicas do ponto de vista histórico, contribuíram também. E naquela altura de 92,
Ou não estou a dizer que tenho muita idade. Estou agora com 33 anos. E eu não vi a guerra 100%. Alguns aqui presenciaram. Mas naquela altura nós ouvíamos os rumores de guerra. E todo aquele rumor de guerra criou em mim trauma. E então cresci neste ambiente de medo. E tudo e nada gerava medo em mim. E pior, quando passasse os MiGs naquela altura, eu ia correr de um lado ao outro. Medo doentio. E então, amados, o tempo foi passando. E aí, aos meus 14 anos, nós perdemos a mãe. E foi uma situação muito difícil. O Carlito que aqui está, aposto que não conhece a mãe. Ele não tem ideia. Podia ter um pouquinho de idade, mais ou menos a menina que temos aqui, ou inferior, seus 8 anos ou menos. Então não tem muita ideia da mãe. A Meli pior um pouco. Ficou uma bebê que nem o Diego Joy. Então naquela altura, um menino medroso, e agora está sendo projetado para ser treinado e posteriormente ser um matador de gigante. Eu quero dizer que muitos aqui foram treinados para serem matadores de gigantes, mesmo no Egito. Os seus treinos não começam exatamente quando você recebe Cristo, mas lá, antes de você receber Cristo, eu vou lhe apresentar alguns indícios de que te darão a credibilidade de seres exatamente aquela pessoa que Deus quer que você seja. E aí aos 14 anos, nós somos 8, ou éramos 8. E aí, eu fui o segundo filho. Agora que o primeiro se foi, tomei a posição do primeiro. E então naquela altura Deus estava me projetando para cuidar de família. 14 anos, menino medroso, com muitas dificuldades. E aí naquele momento que a mãe nos deixa, excepto o meu irmão mais velho e a que vem depois de mim, eu peguei quase todas e abracei em um cantinho. Para nós parece que a coisa havia acabado, porque nós tivemos a sorte de ter uma mãe que sustenta o pai. E então só para dizer que não dava para contar com o pai. A mãe era tudo. Mas nessa altura eu estava a entender que havia um propósito a mais de Deus nas nossas vidas. E aí o tempo foi passando, irmãos. Nós tínhamos que viver com a avó. E para resumir a história, eu me lembro de um senhor chamado Bayer. E ele olhava para mim e dizia: meu rapaz, você vivendo com a avó e com um grupo de irmãos, sua vida acabou. Você não tem futuro. Você daqui não sei, avó, irmãos, este grupo todo, sem ninguém, vocês acabaram. E aí esta informação foi como um gigante. O tempo foi passando, vivendo com a avó. Situação difícil. Irmãos, é fácil quando nós temos um tio responsável de família, uma tia, alguém para contar. Mas eu estou a te falar de uma família que não podia contar com um tio e irmão mais velho, alguém que servisse de suporte. A única coisa que a nossa mãe havia deixado é uma casa que ela conseguiu comprar. E aí, enquanto crianças, a família do pai havia recebido e gerenciavam a casa, mantendo em arrendamento e vivendo dos mesmos, se beneficiando. E nós recebíamos mesquinhas. E daí depois já não podíamos receber mais. 14 anos, eu tinha sonhos de ingressar a cursos. Eu ouvia pelas rádios cursos bons. Eu ia no tio para que me fosse útil naquilo que recebiam, que era da nossa mãe. Resultado, zero. Sem oportunidades. E então um menino de 14 anos, sem oportunidades, e um grupo de irmãos
E a família se levanta. A família se levanta para recebê-las. E aí cada um está pensando em levar um. Somos 8, menos 2, eu e o meu irmão, que seríamos já independentes. E aí, 6. E então, nesta altura que a família se levanta para poder dispersá-las, Deus sempre me levantou. Porque a família achava que eu me colocava na posição de superpotente, mesmo sendo menor. Amados, mas nesta altura o Senhor estava me projetando para ser um matador de Golias. O treino de Davi não está sendo completado simplesmente no reino, no palácio. O treino de Davi está começando exatamente no mato. No mato. O treino de Moisés está começando exatamente no Egito. Sem ter a percepção espiritual, mas Moisés estava sendo treinado para ser um matador de gigantes. E naquela altura, o treino para nós foi muito difícil. Quando aparece um amigo e olha para mim e diz: olha, abandona os teus irmãos, vamos para Luanda. Havia uma expressão, não sei se até agora persiste: paie-se ou se paia. E o meu irmão não tinha preocupação nisso. Mas eu, olhando para a família que Deus me confiara, se eu não farei. E a situação foi se agravando. Quando aos 16 anos conheci este amigo que me apresentou situações menos boas. E a partir daí eu começo a me envolver em vida de meninas. Porque eu cresci também muito tímido. E eu fugia mesmo mulheres. Mas aquele amigo treinou-me. E de uma forma tão rápida, aos 16 anos cheguei a engravidar. A situação chegou a piorar ainda mais. Meus amados, o tempo foi passando. Agora os meus irmãos dispersos, outros em avô paterno. Avô materna já não podia tanto, porque ela foi vivendo, suportando muitos netos. E aí nessa altura eu fui como aquele que ajudava sempre a avó. E é por isso que a minha avó hoje não me trata de neto, ela me trata de filho. Porque com 20 e tal netos aí ela gerenciando, eu era a pessoa que cozinhava para os netos, ajudava a avó, enfim. Eu já cheguei a amarrar o lenço na cabeça para sentar na praça e vender com a avó. E então a situação apertou para nós. Meus amados, nesta altura a família dispersa, que não tem onde ir. Para agravar a situação, o sobrinho da avó despeja a avó, recebe a casa que o irmão havia deixado. E por sinal, ela havia pago a casa, havia comprado. E agora o sobrinho veio e disse: esta é a casa do meu pai. Eu sei o que posso fazer com ela. Vende a casa, despeja a avó. E nessa altura, eu vivendo com a avó, todos fomos expulsos de casa. Onde ir? A avó foi recebida pela sobrinha e eu fui recebido por um casal pastor. E aí passei a viver com pastores. Mas a família dispersa. Eu tinha tudo para me frustrar. Sem apoio do pai vivo, estou falando de um pai vivo, que não conhece o que é matricular as crianças. Um desses dias indo matricular as meninas, e aí na escola eu achei uma senhora, e o Espírito Santo falou comigo, depois já de crente: evangeliza essa senhora. Eu disse: não evangelizo, porque eu estou totalmente decepcionado com a minha vida, a minha família, eu não sei. Deus falou: prega a palavra. Eu não preguei, porque eu achei que Deus era culpado de tudo que eu estava passando. No dia seguinte a senhora morreu, por causa da minha decepção, da minha angústia. E aí
A vida foi feia para mim, para nós. Eu vou lhe dizer que teríamos tudo para desistir na vida, mas não desistimos, porque o Senhor estava nos projetando para sermos matadores de gigantes. Irmãos, nesta altura nós recebíamos pessoas, e eu tão pequeno, medroso, mas até certo ponto eu tinha que renunciar ao medo. E eu me lembro de um senhor chamado Nunes, um senhor muito grande, e na altura de gangues, lá no Compão, ele pertencia a uma gangue com o nome Danger não sei o que. Era um jovem muito grande. Ele chegou a namorar uma das nossas tias, e ele chegou a viver no nosso quintal com a avó, e aí ele tentou humilhar as minhas irmãs. Um jovem tão pequeno, naquela altura eu me coloquei na posição de corajoso. E aí depois que vinha do jogo de bola, eu encontro a Fátima a chorar. Eu perguntei por que a Fátima chorava. Ela dizia que o Nunes tentou ameaçá-la. Eu cheguei ao Nunes e confrontei o Nunes. Nunes tão grande, tão grande. Eu disse, Nunes, por que você fez isso? Disse, rapaz, cala a boca, porque senão eu te parto. Eu disse, eu te desafio. Nem que for uma bofetada eu vou te dar. Tenta agora. Eu fui obrigado a renunciar ao medo. E eu me lembro outra vez, um desmoço drogado achou a mingota, e ele humilhou a mingota, humilhou a avó e tentou me humilhar. E naquela desgraça, ele tentava de tudo, atirava a pedra, a avó na bancada, aí vendendo ele não respeitando. E naquele dia eu saí. Eu disse, eu vou enfrentar este jovem. Quando eu fui diante deste jovem, eu acho que Deus me deu força para confrontar e derrubar aquele jovem. Quando bati o jovem no chão, nem eu mesmo conseguia explicar. Mas eu não estou querendo transmitir violência. Eu estou dizendo que o meu treino começou no Egito, não aqui. Eu estou dizendo que o meu treino começa na mata, porque Davi está dizendo a Saul, o Senhor me livrou do urso e do leão. Eu fui mais que o leão e o urso. O Senhor me livrou. E quem será este gigante? E então eu confrontava pessoas. Já tentei treinar Karate Do. Já tentei puxar ferro, mas o meu corpo não possibilitava. Mas no Karate ainda prevaleci. Cheguei a fazer algumas competições. Por quê? Qual era a minha intenção? Defender a família. Porque eu tenho medo de ter medo. Mas o tempo foi passando, e nesta altura agora dispersos. E foi quando Deus nos chama, quando o Evangelho chega a nós, por influência da Jocum, ainda na IEC, um menino que cresce na IEC, por influência da Jocum, de missionários que vinham da Jocum, e aí discipulando alguns jovens lá na IEC. E no ministério Crescer, o Crescer agora é popular, saiu, não faz parte da IEC, enfim, alguns conhecem Crescer, mas o Crescer foi parte da igreja, é antiquíssimo. E nós começamos aí no Crescer, na IEC. E o Senhor foi nos chamado. A família dispersa. Foi quando eu tomei uma decisão de agora assumir toda a família. A avó já não podia, e me colocando na posição do pequeno Davi. Só vou fazer recolha de todos eles. Vamos viver em casa de nossa mãe, sem nada. E aí eu me lembro de uma tia falando com meu irmão: vocês vão vivendo aqui sem nada, vão comer o quê? Vocês vão morrer aí. Nesta altura eu estou trabalhando com o irmão Celino Sanumbila, no seu primeiro estúdio de música. E aí, trabalhando no estúdio com Celino Sanumbila, e então eu tomo a decisão de juntar a família. E aí, sem nada em casa, pela fé, eu disse que é fácil quando você tem tio, tem alguém para confiar, mas é difícil quando você não tem ninguém, somente Deus. Quando faço a recolha da família, nessa altura, a Maura não está conosco, alguém a recebeu, membro da família que nem sei em que grau. A Ju também não está conosco, vai com os 8 anos. E aí elas têm vida folgada, têm direito a algumas coisas, mas você sabe, a quem não se importa mesmo, não é filha. Elas até certo ponto sentiam-se sufocadas quando a Ju viesse visitar os irmãos, e aí ela era obrigada a regressar.
porque ela tornou-se a mãe de casa, a que faz tudo em casa, chegou a ter problemas de giba por conta de muito sacrifício. Que não tem mãe, ela tem de fazer as coisas. E a Maura vai um casal que, sei lá, e eu recebi as informações sem poder contar com alguém. A Ju está conosco. De tanta pressão que ela recebe, ela diz para mim: mano, eu ainda não quero ir agora, quero ficar um pouco com os meus irmãos. Eu olhava para ela e eu pensava: ela tem colégio, tem uma vida folgada aqui. Bom, eu tenho que pensar bem. O que você acha? Ela diz: mano, se possível, eu não quero voltar a Luanda. Eu disse: bom, o que eu vou dar para esta menina que já tem uma vida folgada? E aí, olhando para a responsabilidade que Deus me conferiu, está bom, eu concordo com você. E eu liguei: se a Ju já não vem, ela vai ficar conosco. O quê? Ela vai ficar. E aí eu me projetei para ir a Luanda. Elas não acreditaram. O casal sentou comigo: quem é você? Porventura você ganha 50 mil para cuidar de todas as irmãs? Ser orgulhoso? E coisas que eu recebi naquela noite. Escuta, me dizia a senhora: você não terá tempo para você mesmo. Você não terá tempo para a sua vida. Por conta disso que você quer se responsabilizar. Eu quero parar aqui e dizer a você: nunca tome a decisão de assumir um risco quando não te projetares para avançar. Porque matadores de gigantes são aqueles que estão se projetando para assumirem riscos. Eu disse: eu vou. A única palavra: Deus proverá. Deus proverá. E falava um monte, eu dizia: Deus proverá. E a Ju falava para mim: mano, você não vai conseguir a transferência, aqui em Luanda é terrível. Eu dizia para ela: Deus proverá. Que eu tenho medo dessas informações. No mesmo dia que eu fui ao colégio, na tarde o diretor deu-me toda a transferência. E eu voltei, e aí ficou a Maura. Recebemos informações da Maura. E aí eu me projetei novamente a Luanda. E procuramos a casa Chaves. Eu disse: eu vim buscar a Maura. E acharam-me de louco. Quando voltamos com a Maura em casa, alguns irmãos achavam que a Maura era uma menina que eu ia buscar na Jucu, porque alguns que nos conheciam não conheciam a Maura. Falava para ela: Maura é irmã também. Meus amados, mas isto me devorava. Isto me devorava. E para piorar, eu vou parar nas mãos de um líder religioso severo, com uma liderança severa, rígida. Isto piorou. Tem partes positivas, sim, mas piorou um pouquinho mais. Até que em um momento eu deitado no sofá, angustiado, triste, acabado, eu achava que a um dado momento eu teria uma crise repentina. E aí foi quando pela primeira vez eu ouvi uma voz que falou no meu ouvido e disse para mim: você é mãe. Esta voz não me chamou de homem irresponsável, mas chamou-me de mãe. Levantei-me para olhar ao redor, a ver se visse alguém que falou, que bradou, mas não vi ninguém. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Você, mãe. E eu me lembrei da palavra que está escrito em Isaías, que ainda que uma mãe se esquecer dos seus filhos, todavia jamais me esquecerei de vós, porque na palma das minhas mãos vos tenho gravado. Eu estou dizendo que não foi obra do acaso. Eu não vim de paraquedas, não viemos de paraquedas para estarmos aqui. Viemos de uma trajetória difícil e arriscada. Todavia reconhecemos que Deus estava nesta trajetória nos projetando para sermos matadores de gigante. Hoje eu não ouso desafiar com alguém na carne. Hoje eu não ouso enfrentar com alguém na carne. Hoje eu não ouso me projetar para desafiar ou ir com mãos próprias, porque eu entendo que hoje maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu entendo que hoje o meu
Senhor Jesus, eu entendo porque está escrito no livro de 1 de Pedro 4:4. Quem vai ler? Quem vai ler? Agora tudo se fez novo. De uma trajetória difícil, de uma trajetória perturbadora, Deus tornou tudo difícil. E hoje eu percebo o porquê de ter passado por toda aquela trajetória. Porque a mão de Deus estava comigo naquele Egito. Você já leu? Eu já fiz a referência. Hoje eu entendo que maior é o que está em mim do que o que está nele, no mundo. Hoje a minha luta não consiste em desafiar. Hoje a minha luta não consiste em processar o meu pai. Hoje a minha luta não consiste em entrar em desafios da carne. Hoje a minha luta consiste em olhar para o Senhor. Eu quero dizer que existe o princípio da predestinação. Toda pessoa predestinada neste lugar está se espelhando no testemunho que eu acabo de apresentar. Por que Moisés não morre no rio? Porque Moisés, podíamos ter a probabilidade de achar um crocodilo aí. Podíamos acreditar de que Moisés podia ser afundado ou encravado em espinhas. Podíamos dar a possibilidade de Moisés se perder. Mas por que Moisés vem parar exatamente na casa de Faraó? Porque Moisés vive exatamente no palácio para entender as estratégias do Egito. É porque eu percebo que muitas vezes os nossos treinos começam no Egito. Antes de conheceres Cristo, eu estou lhe dizendo que existem sinais, indícios de que o Senhor foi contigo nesta trajetória. Porque você não morreu. Porque quando aconteceu aquele incidente você não morreu. Porque você foi tão resistente. Porque você veio parar aqui. Porque você está conhecendo o que está conhecendo. Nisto eu entendo que matadores de gigantes estão sendo treinados de antemão. Aleluia. O meu treino vem do Egito. E agora, em Israel, o Senhor me projeta para matar Golias. É daí que nem todo gigante na frente de Israel são gigantes para mim. Porque eu fui treinado no Egito, no campo. O gigante que está a assombrar Israel não será gigante para Davi. Porque você sabe que maior é aquele que te livrou quando você não tinha o conhecimento que tem hoje. Por isso que as pessoas dizem ser gigante, para você não é mais gigante. Simplesmente não aceite essas informações, que são a razão da sua derrota. Meus caríssimos, e ainda para confirmar, Eliseu em certo momento estava adivinhando a visão do rei da Síria. O rei da Síria projetava uma busca de captura ao povo israelita. Mas Eliseu lhe foi revelado o que estava acontecendo no outro lado. E Eliseu anunciou ao rei de Israel. E depois de ter anunciado, chegou aos ouvidos do rei da Síria. Eu estou falando de 2 Reis, capítulo 6. E depois de ter chegado aos ouvidos do rei da Síria fala para os seus: haverá aqui um traidor que está reportando ao Israel, ao povo israelita. Entre eles disseram: não, meu senhor, não, ninguém. E então como pode? Este povo despertou, está sabendo das nossas estratégias. Disse: não, senhor, mas entre eles está o profeta de Deus, Eliseu. E aí, quando o rei da Síria soube, projetou os seus militares para confrontar o homem de Deus, para ir à busca do homem de Deus.
O homem de Deus tinha o seu servo despertou muito cedo e vem para o homem de Deus e diz: homem de Deus, estamos fritos, o que faremos agora? Aqui tem um bando de militares contra nós, o que faremos agora? O que faremos? Estão vindo contra nós. Lembra-te, a palavra geral: tenho medo de ter medo. O homem de Deus, ao receber esta informação do seu moço, faz a recessão. Não temas, não temas. Aleluia. Hoje eu vivo do não temas. O Senhor treinou-me no Egito, projetou-me para Israel e para demolir, derrubar gigantes. Mas somente as informações visam me confrontar, visam me derrubar. Por isso que tenho medo destas informações. O homem de Deus está falando ao seu moço: não temas, não temas, não temas. Curvou-se, orou a Deus e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. Eu peço que lhe abres os olhos. Eu disse que hoje a minha luta não é mais na carne. Hoje eu não confronto pessoas para defender a minha família. Hoje, quando me é revelado algo contra a família, eu sei qual é a minha luta, e eu sei qual é o meu campo de batalha, e eu sei que grupo é que está comigo, e eu sei em quem tenho crido. E o profeta orou e Deus abriu os olhos do homem, o moço do profeta. Quando o moço do profeta olha, o que ele vê? O homem, o moço do profeta, vê cavalos ao redor de Eliseu e carros de fogo, e ele assustado, apavorado, e Eliseu está dizendo: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior os que estão conosco. Hoje não estou sozinho, hoje a minha família não está sozinho, não está sozinha. Venha o que vier, levante-se gigante que quiser se levantar, mas eu entendo que maior é o que está comigo, maior é o exército de Deus. Deixa ali dizendo que Davi, diante de Saul e de outros, Davi diz: quem é este que vai afrontar os exércitos? Davi não usa a palavra singular, ele usa o plural. Vocês já perceberam? Os exércitos de Deus, afinal de contas, na visão espiritual de Davi, para além do exército israelita, havia o exército de Deus, cavalos e carros de fogo. É assim que o homem de Deus orou, e o homem do profeta viu cavalos de fogo, carros de fogo. Sabe por que eu não tenho medo de ter? Sabe por que eu tenho medo de ter medo? Porque eu entendo que a minha luta não é feita por mim, é feita por aquele que toma conta da batalha, cuja frase o irmão acabou de ler. Davi está dizendo: quem vai lutar não sou eu, a luta é do Senhor. Porque Davi sabia que ele não estava sozinho, havia de redor de Davi o exército. Antes que vença o Golias, Davi venceu o medo. Antes que o homem de Deus confrontasse os inimigos, ele confrontou o medo, venceu o medo. E normalmente o medo nos propõe dois desafios. Todas as vezes que estivermos diante do medo, nós temos dois desafios. O primeiro, confronto. O segundo, recuo. Quando o medo aparece, ou confrontaremos para decretarmos a nossa vitória ou derrota, ou então recuaremos. Mas antes de confrontar o medo, eu tenho medo de ter medo. E nesta luta de Davi, eu vou lhe apresentando a armadura que Davi está usando para confrontar o Golias. Aleluias. Aleluias. Salmos 119, versículos 9 a 11. O salmista está dizendo: ó Israel, confia no Senhor, Ele é o teu escudo e o seu auxílio. O auxílio e o escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo.
11. Ó vós todos que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Glória a Deus. Eu tenho medo de ter medo, mas quando o medo se levanta para me atingir, eu vou recorrer rapidamente ao escudo. Ao escudo. Temos aqui muitos escudos. Alguém me apresente um escudo, por favor. Daqueles feitos, se tiver, agradecia. Se não, pode deixar. Presta atenção. Ele é o meu escudo. O meu escudo. Para que serve o escudo? Ó grupos. Para. Ele é o meu escudo. O meu auxílio. Aleluias. E Paulo está dizendo em Efésios capítulo 6, versículo 16: tomai sobretudo o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos do maligno. O que significa escudo? O escudo significa fé. O escudo significa fé. O escudo significa minha e a sua fé. O escudo significa minha, repito, e a sua fé. Diante do medo é necessário recorrermos ao escudo, a fé, porque o medo é tão poderoso que se tivermos desprevenidos, ele afeta-nos, ele afeta o nosso psiquismo, ele afeta o nosso físico e também nos derruba no seio social. Para que isto não aconteça, diante do medo, use a fé, use a fé, use a fé, use a fé, use a fé. Tomai sobretudo o escudo da fé, o escudo da fé. Aleluias. O escritor de Hebreus está dizendo no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 35, aleluias: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. 38, mas o justo viverá da fé, da fé, da fé, da fé, da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer. O justo viverá da fé, da fé, da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A sua fé. A sua fé. Aleluia. O que você passou no Egito, o que você passou na religiosidade, pelas multidões das misericórdias de Deus, o que você passou de mal, por muitas delas se levantarem, ainda assim o Senhor foi misericordioso e te cuidou, te protegeu, seriam motivos suficientes para manter-te na fé. Na fé, mesmo na sua ignorância. Hoje você sabe o quanto Deus te livrou. Amém. E agora você está na fé real. É suficiente para manter. Para manter. Eu dizia, em alguns dias, em alguns caríssimos, que a fé não muda. Nós mudamos. A fé nunca mudou. A fé que os homens trilharam é a mesma dos nossos tempos. Hebreus capítulo 11, versículo 32. O que mais direi eu? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Salomão, ou seja, de Samuel e dos profetas. 33, os quais pela fé venceram reinos, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa. Versículo seguinte, 34. Apagaram a força do fogo, pela fé, apagaram a força do fogo.
Na batalha se esforçaram, na fraqueza tiraram suas forças, fecharam a boca dos leões. Pela fé, pela fé, pela fé. O meu escudo é fé. O meu escudo denomina-se fé. Para avançar e não recuar é fé. A sua fé hoje tem de ser movida de formas a andar de cabeça erguida, mas uma fé de facto. Uma fé de facto. Escute o que eu vou lhe dizendo. Se não lutarmos contra alguma coisa, seremos derrotados por qualquer coisa. Fé. Se você ainda não identificou o seu Golias, já era o momento de identificá-lo para lutar contra. Porque se não lutares contra este Golias, poderás ser derrotado por qualquer coisa. Mas por uma fé sólida será suficiente para manter-se firme, firme, firme. Porque o que parece Golias para você, o que parece gigante para você, não será para Davi, não será para mim. Porque eles sabem quem tem crido. Eles sabem o que significa a sua fé. O escudo. O escudo. O pastor, tem gigantes que não vale a pena. Tem gigantes que eu até aqui não consigo. Pastor, o desejo sexual, a fornicação, pastor, eu não consigo vencer este gigante. Você está com escudo? Você está com escudo? Não, pastor, mas não sou eu. Sansão foi derrotado, pastor. Sansão foi um homem cheio do Espírito Santo, forte. Mas o gigante Dalilas, pastor, o gigante Dalilas derrotou, furou os olhos de Sansão. Permita-me francamente dizer que Sansão não é mais forte que os montes de Sião. O salmista diz no livro de Salmos 125: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Versículo 12: como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está no meio do seu povo. Sansão não é mais forte que os montes de Sião. O que confia no Senhor será como o monte de Sião. Monte de Sião, o monte mais elevado de Israel, Sião, a qual foi construída a capital de Jerusalém. Sião, antigamente habitado por povos estrangeiros. E quando Davi toma o reinado, Davi coloca a capital de Jerusalém em Sião, o monte mais firme. Sansão não foi mais forte que Sião. Sansão foi derrotado por um gigante chamada Dalilas. Mas eu, confiante no Senhor, tenho a certeza que se confiar no Senhor, venha Dalila, venha Jezabel, venha qualquer que queira vir, se estiver firme na rocha, jamais este gigante poderá me derrubar. Pastor, mas cuidado, pastor é homem, não cospe no seu prato. Se me permitir, eu podia até lançar no prato, porque eu sei em quem tenho crido. Sei em quem tenho crido. Você está a duvidar porque ainda não sabe em quem tem crido. Você está a dizer que não cospe no seu prato porque ainda sabe que não sabe em quem tem crido. Porque ainda você está se dando chance da possível queda. É porque você não está firmado no monte de Sião. Mas eu só tenho medo dessas informações que você está querendo levantar contra mim. Eu tenho medo de ter medo. Tenho medo de ter medo. Encare o Golias, o gigante, como simples objeto diante de você, objeto social. Mas tenha medo das informações que as pessoas vão levantando. Tenha medo das informações. O medo. O medo. Permita-me agora falar da ansiedade. O medo, eu acho
que é o pior inimigo da coragem. Então tenha medo de ter medo. Vá pela afobia. Tenha medo de ter medo. Tenha medo das informações. Hiperbólica. Podemos agora ouvir sobre ansiedade em pé? Por favor. Vamos nos juntando, vamos nos juntando. Oh, aleluia. Junte-se, por favor. Prometo que sobre a ansiedade eu tenho pouco para dizer aos irmãos. Irmão, você não tem que dar volta. Quantos estão se projetando aqui para matar gigantes? Tenha medo de ter medo. Estão gigantes. Ele é o inimigo da coragem. Inimigo da coragem. Deixa só alguém vir aqui e passar uma informação pejorativa do possível incidente neste meio onde iremos. Vamos ver a reação. Qual será a reação aqui? Vamos ver qual será a reação. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir informações. Tenha medo de ter medo. E o diabo sabe que poder tem esta bala para derrotar-nos. Tenha medo de ter medo. Não ignore conselhos, boas críticas, não ignore, mas tenha medo de ter medo. Oh, e um outro gigante que por experiência, eu falo do medo por experiência e também estou falando da ansiedade por experiência. Ansietas, do latim, vai significar exatamente a preocupação, a perturbação, a agitação frente a uma situação. Ansiedade. E os estudiosos, pessoas balizadas na matéria, têm dito que ela tem sido a causa de muitas doenças na vida do ser humano. A ansiedade. Quantos aqui já não se desesperaram por um telefonema que não tocou na hora que você precisou receber, depois de uma promessa? Quantos? E o que aconteceu? A ansiedade quase acabou com você. Alguém prometeu um emprego, alguém prometeu uma promoção, alguém prometeu algo bom para você, e ele ditou até o dia, e ele ditou até as regras. Só que ele deu como condição o toque do telefonema. Você tinha que receber este telefonema na segunda-feira às 8 horas, e você acorda tão alegre. Você faz a sua oração, você está cantando aleluias, porque a promessa vai se cumprir hoje. Alguém prometeu algo bom, e o que está acontecendo? Preocupação, aflição, aí ansiedade, tanta ansiedade. E agora a fé está sendo depositada no telefone, e alguns já não abandonam o telefone como habitual. Alguns vão andando com o telefone no peito, para evitar qualquer distração. Está ansiosa. 8 horas toca telefone e nada. E aí a pessoa entra em desequilíbrio emocional. 8h30, 8h40, 9 horas, o telefone e nada. E a pessoa vai vendo se é por falta de carga, ou se o telefone desligou, ou alguma coisa de errada está acontecendo no meu telefone. Vai subindo o volume, vai vendo tudo, está tudo bom. Vai verificando 3, 4 vezes as mensagens, nada. 1 hora de espera. Coração sofrido. Ansiedade. O pior é que o dia termina e a promessa não acontece. E a pessoa se desespera.
eu identifiquei a ansiedade como um dos gigantes que tem sido muito difícil em vencermos suas manobras. Caríssimos e caríssimas, a ciência diz que durante esta fase da ansiedade, o organismo libera algo propício para manter o equilíbrio no sentido de reagir, resolver e ultrapassar. Mas eu não vou por este lado científico, eu estou indo pelo lado bíblico, moral. A ansiedade muitas vezes já te devorou, já te jogou ao chão. E quantos não estão ansiosos aqui? Aquele que fez a inscrição para a faculdade está aqui, mas ansioso? Está aqui, mas com seu coração lá. O seu tesouro está lá na sua escola, ou na possível na pseudo-escola. O coração bate quando pensa na escola. O coração bate quando pensa na promessa, no valor que alguém prometeu a depositar em fevereiro. O coração bate, está sofrendo da ansiedade. O coração bate esperando da promessa se concretizar. Está ansioso. E a ansiedade tem uma desvantagem: retirar a nossa fé em Deus, depositar ao homem, ao objeto, as promessas. De tanta ansiedade, poderemos até cair em insônia. A pessoa já não dorme. De tão ansioso que está, vai controlando a hora. Quando vai para a cama, ele vai controlando 21, 22, 23. Oh meu Deus, que amanheça. Está se contemplando, está buscando uma realização fictícia. Está já se contemplando naquele vestido, está se contemplando naquele carro, está se contemplando naquela escola, naquelas amizades. E o coração está sofrido, não tem sono, cai em insônia. Vai pegar no sono 4 horas, ansioso. Este é o gigante que está devorando muitos corações aqui. Porque o objetivo deste gigante é retirar a sua confiança no Senhor. A ansiedade como gigante. Amados, como prática, experiência viva, você pode entender pouco sobre o que significa viver totalmente de doação. Talvez o casal missionário aqui entende disso. Viver de doação, viver da oferta de outros. Houve uma fase do meu caminhar com Cristo que eu dependia dos telefonemas. Quem vai me telefonar agora para abençoar-me, para ajudar-me nesta necessidade? Quem? Houve uma fase que eu observava todo o tempo no telefone, que a nossa vida era assim. Está falta de alguma coisa, tem que ligar. E a fé começou a ser depositada no telefone. A ansiedade devorava o meu coração. A angústia fechava o meu peito, porque muitas das promessas não se concretizavam. E o coração ansioso. Pastor, é errado estar ansioso? Não é errado, não é errado. Mas eu quero lhe dizer, você precisa de domínio próprio. Domínio próprio. E agora, observando as escrituras, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, tomando, ou seja, deixando sobre ele todas as vossas ansiedades, toda a vossa ansiedade. Depositem toda a vossa ansiedade a Deus e entreguem toda a vossa ansiedade a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Salmos 55 versículos 22. Entreguem os seus cuidados ao Senhor, vossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Mateus capítulo 6 do versículos 31 a 34. Vale que Jesus ensina: não andeis inquietos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir, porque todas essas coisas os gentios também buscam. De certo, vosso Pai Celestial sabe o que bem vocês precisam. Você entende o versículo 33? Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas, acrescentadas, acrescentadas. O certo é que a tua confiança não tem de ser depositada no homem, na instituição
Senhor. Espere do homem, mas confie no Senhor. Espere do homem, mas confie no Senhor. Entregue sua ansiedade, suas preocupações ao Senhor, porque senão vão te devorar. Porque senão vai te devorar. A ansiedade se levanta para devorar. A ansiedade não tem brincadeira. Você passar a confiar no telefone, você passar a confiar em pessoas, e quando não der certo, você vai criar inimizades, desconfortos. Este é o gigante que eu acho terríveis. O medo, tenha medo de ter medo. E a ansiedade, entregue ao Senhor. Aleluia! Antes de vencer qualquer gigante, vença o medo. Glória a Deus! Glória a Deus! E diante da ansiedade, procure entregar os caminhos no Senhor. Jesus, ao se pronunciar desta maneira, sabia que o ser humano é frágil, com pouca capacidade de digerir tantas informações, tanta coisa, tantas turbulências. E então, entregue suas ansiedades ao Senhor, suas preocupações ao Senhor. Entregue ao Senhor, confie nele, o demais ele fará. E hoje, o Senhor tem me ajudado a vencer a ansiedade. E hoje eu ignoro o telefone. Se acontecer, amém. Se não acontecer, também amém. Aleluia! Hoje eu não sou dependente do telefone, ou das informações, ou das mensagens, ou de um toque de bênção do telefone. Hoje eu tenho aprendido a confiar no Senhor. Tenho vencido a ansiedade. E tem pessoas aqui que ainda não conseguem. Diante destas situações, colocam de parte o Senhor, colocando suas ansiedades. E eu tenho uma palavra que aprender durante esta caminhada. E eu falava para minha esposa, eu falava para ela: quanto maior for a ansiedade, menor será a glória resoluta ou resolúvel. Quanto maior for a sua ansiedade, menor será a resposta que você deseja. Quanto maior for as tuas preocupações de obter, de ir à busca, de receber no dia, menor ou você não receberá. Porque a ansiedade tem como consequência a frustração. E a pessoa se depara com esta situação, cai logo. Não é isso que eu esperava. A ansiedade tem disso. Por esta razão, sente no trono da paz, confia no Senhor, e o demais Ele fará. E hoje eu sei escolher quais são os meus gigantes, partindo do pressuposto de ter medo, e gerenciar a ansiedade através da ajuda de Deus. Hoje estou sabendo escolher os meus gigantes. Eu já disse, vou dizer: aquilo que te parece gigante para outros, para Davi e para mim, não será gigante. Estou identificando os meus gigantes. Você ainda está em gigantes da fornicação, do adultério, da ganância. Eu falava com o irmão Ínio, o evangelista. Depois que ele terminou de falar, falava para ele: olha, esta situação para muitos tem sido gigante. Pessoas com dificuldades até mesmo de ofertar, até mesmo de abençoar o irmão. Pessoas assim não abrem mão. O dar significa aliar-se ao caráter de Deus. Tem pessoas que até aqui não conseguem abrir mão. Este gigante está dando cabo de você, e você não consegue prosperar. Que existe este gigante aí. Talvez seja este gigante. Eu vou lhe dizer que houve um momento que eu derrubei o gigante da ganância, derrubei o gigante da impureza, derrubei o gigante do orgulho, derrubei o gigante das preocupações, distintas preocupações da vida.
O Senhor tem me ajudado a derrubar. E eu tenho aprendido a triunfar no Senhor. Mas e você? Sairá deste lugar ainda lutando com o mesmo gigante de 2017? Se calhar em 16? Oh, aleluias! Ainda serão estes gigantes, mas eu quero te desafiar. Está na hora de escolher os gigantes mais fortes, gigantes que você acha que podem estar ao nível desta competição, da sua competição. Não em gigantes comuns, não em vira-latas, não em coisas em que nada abonam. São coisas que já teriam